Que nós somos chamados por Deus, escolhidos por Jesus, com certeza você sabe. Mas você sabe por que Jesus nos chamou? O Evangelho desta sexta-feira, da segunda semana do Tempo Comum, nos ajuda a entender um pouco este grande mistério, o mistério da escolha de Deus, o mistério da nossa vocação. Hoje é o Evangelho segundo São Marcos, ainda no capítulo 3, a partir do versículo 13 ao versículo 19. É o momento da escolha, do chamado dos apóstolos. E na vocação dos apóstolos, nós podemos ver também o nosso chamado, porque este é o modo de agir de Deus. A primeira coisa que São Marcos nos diz: Jesus subiu a montanha. E São Lucas vai completar essa passagem dizendo que Jesus subiu a montanha e passou a noite em oração. É muito frequente no Evangelho esta referência a Jesus que se retira para rezar. Nos momentos marcantes da sua vida, Jesus dedica um tempo à oração para que ele possa agir sempre guiado pela vontade do Pai, pela luz que vem do Pai. No momento em que Jesus vai escolher os seus discípulos, ele reza, porque ele quer estar em sintonia com o Pai. A vocação nasce no coração do Pai. A vocação nasce na oração. E Jesus sobe a montanha. Subir a montanha é ficar mais perto do coração de Deus. Subir a montanha é, de alguma forma, afastar-se um pouco das coisas terrenas e ficar mais perto do céu. Subir a montanha é uma imagem para dizer o que significa estar em oração. E na manhã seguinte, continua então o Evangelho, Jesus desce e agora vem a grande resposta, por que ele nos escolheu? Jesus chamou os que ele quis. Então essa é a resposta. Por que eu fui escolhido? Por que você foi chamado, foi chamada? Porque Deus quis. Não é porque nós tenhamos méritos, não é que nós tenhamos qualidades, talvez tenhamos, mas não foi isso que motivou o nosso chamado, a nossa vocação. Nós somos chamados, fomos chamados porque Deus quis. A vocação é o mistério da escolha de Deus. Deus me quis, Deus quis você e Ele te escolheu. Jesus chamou os que Ele mesmo quis. Como é bom pensar assim, que Deus nos ama e que Deus nos escolheu. Mas a vocação da parte de Deus, essa escolha voluntária, livre de Deus, mas de nossa parte, ela também espera algo. O que ela espera de nós? A nossa resposta. O Evangelho continua dizendo que e os discípulos foram até ele. Jesus os chamou e eles responderam ao chamado de Jesus. Ir até Jesus. Nós somos chamados a isso também, a estar com Jesus. E continua o texto, um texto pequeno, mas muito rico para todos nós. Diz assim: e Jesus escolheu 12 para estarem com ele e para serem enviados. Primeiro estar com Jesus, depois ser enviado. Nós também somos chamados para estar com Jesus, estar na intimidade com Jesus. Jesus nos quer perto dele, ele quer a nossa amizade, o nosso amor. Ele não precisava de nós, Deus se basta a si mesmo, mas ele nos quer perto dele. Ele nos chamou para estarmos com ele. Precisamos estar com Jesus, ouvindo a sua palavra, meditando a sua palavra, adorando Jesus na Eucaristia, estar com ele. Somente depois é que podemos ser enviados. Só poderemos falar de Jesus, testemunhar a nossa fé também com a nossa vida, se primeiro nós estivermos com Jesus, andarmos com ele. Que alegria poder estar com Jesus. E em seguida, São Marcos traz o nome dos 12 apóstolos. Quando nós olhamos essa lista de nomes, vemos que a vocação se refere a pessoas concretas, pessoas que têm uma história, e não são pessoas perfeitas, pessoas que trazem suas imperfeições, seus defeitos, suas falhas, e Jesus os chamou a si mesmo, porque Ele é capaz de transformar os corações.
Jesus chamou aos que ele quis, não chamou aos que já eram santos, aos perfeitos, mas àqueles que ele mesmo quis. Por isso, nunca permita que as suas falhas, as suas fraquezas te afastem de Jesus. Ele te conhece, ele te chamou, ele quer que você esteja com ele e ele vai transformar a sua vida. Nesse dia, nós devemos agradecer a Deus por todos aqueles que ele chamou, aqueles que ele chamou para o ministério, como são os bispos, os sacerdotes, aqueles que são seus ministros para serem canais da sua graça para todos nós. Mas é dia de agradecer também, pelo chamado de cada um de nós. Seja agradecido por Jesus porque ele te escolheu. Deixe no comentário, você pode dizer, por exemplo, obrigado Jesus, porque o Senhor me escolheu. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.